Olá, chegamos para mais um episódio, mas não somente um episódio, a nossa série especial sobre inteligência artificial, que é uma série que a gente criou aqui para trazer mais informações também e talvez inserir vocês, né, aí nossa audiência, nesse mundo de IA, inteligência artificial. A gente realmente prepara esse material especial. Inclusive, esse é um conteúdo que a gente está lançando no final de semana, conteúdo mais leve para você colocar na sua TV aí e seguir estudando sobre o assunto. Antes de eu trazer meu convidado, deixa eu dar recados aqui importantes. Aqui em algum lugar da tela também vai ter, se você estiver vendo esse conteúdo no mês de abril de 25, tem uma promoção do Bitrix, 30% de desconto para renovação, olha só, renovação, atualização de versão, né, se você estiver fazendo upgrade, e também para novas contas, a partir da Standard. Dá uma olhada aqui, clica no banner que você vai ter todas as regras, tá bom? Essa promoção é para atualização, renovação e novas, compra para anual, 30% de desconto, baita desconto. Temos nosso parceiro Pipe Lovers, que é a maior comunidade de vendas do Brasil. Também tem um QR Code aqui, você se conecta com eles para aprender vendas de uma maneira incrível, se conectar com uma galera de peso. E a SonaVoIP, que é o nosso cliente de integração com telefonia. A gente tem aqui muitos clientes usando, que é uma telefonia de altíssimo nível. A gente, inclusive, construiu a integração Bitrix 24 e SonaVoIP. Também eu sei que tem um QR Code aqui na tela, tá bom? Lembrando, se você está aqui no YouTube, se inscreve aqui no canal para você receber atualizações. Se tiver por áudio, principalmente no Spotify, deixa 5 estrelinhas aí para a gente fazer esse conteúdo chegar a mais lugares. E sem mais delongas, pô, Eric, eu fiquei muito feliz, cara, de ter conseguido trazer você aqui. Tá aqui a minha maior referência em podcast, ele sabe disso. Meu grande amigo de longa data. A gente estava discutindo que como a gente fazia do estilo velha guarda era completamente diferente. Cara, qual era o ano que a gente gravava? Não, eu vou também tem que deixar um abraço pro Bruno Moreira também, né? Claro, Bruno. De cabeça, né? Podcast. Foi uma dos podcasts que eu mais me encantei, né? Ouvi durante muito tempo. Vocês foram número 1 no Apple, eu lembro muito bem disso, mas era um outro momento, né? A gente tá falando de estrutura para gravar. Era Velho Oeste, cara. Era Velho Oeste. Completamente Velho Oeste. Definiu bem. O nosso amigo Anchieta, né? Eu lembro Anchieta, que ele tá comigo até hoje, né? O produtor aqui ainda. Ele se incomodava para editar o áudio porque a gente não tinha... A gente usava o microfone que tinha na empresa, usava o microfone que tinha em casa, gravava no Skype, algumas coisas. Era outro mundo. Era outro mesmo. Mas também acho que era difícil ter a noção que chegaria que o formato chegaria nesse lugar que está hoje, né? Isso, mas o que eu acho legal é que ela já passa... O modelo já era formado, da coisa assim, um conteúdo honesto, tipo, sim. leve, Sim. Sem Isso papas mesmo. nas línguas, a gente entregava valor. Nosso sempre objetivo era o quê? Era, primeiro, se encontrar e bater papo, e segundo, entregar valor. Verdade. Pô, mas na época vocês entrevistaram ali uma galera, eu lembro... Uma galera muito fera, assim. Pô, Orlando City, a galera... o diretor de marketing lá do Orlando City, né? Pô, foi um tempo bem legal. E vou te falar que me ajudou muito como conteúdo, né? De lá pra cá tem sido o conteúdo que eu uso para me atualizar. E aí eu também dei a sorte, né? E apostei, né? A gente tá no 7º ano aqui do 24Cast. Caramba, cara. É disciplina. Tem muito essa disciplina. Enfim, a gente tá com um conteúdo que é semanal às quintas-feiras, e a gente criou essa série adicional, porque o assunto ele conecta, mas eu quis focar só nesse assunto, né? Porque é um assunto que a gente vai falar hoje, que você... Curiosamente, faz uns 6 meses que o Eric veio aqui tomar um café comigo, e a gente falou sobre isso, né? Aí eu falei, pô, Eric, eu não sei, acho que o assunto ainda está muito hypado, mas eu acho que não é o momento de acelerar, né? Eu falei quase com essas palavras. E aí, menos de 6 meses, a gente voltou a falar, e já é outro momento de fato, né? O mercado está em outro lugar. Bom, por que eu trouxe o Eric aqui? É um profissional de uma bagagem incrível, é brasileiro, meio americano, fica fazendo essa ponte aí toda hora e tal, mas já é um amigo de longa data, tem um maior carinho e respeito. A gente se encontra às vezes nas caminhadas por aí também, né, Eric? Tentando ficar em forma. Tentando ficar em forma. E sempre foi minha referência, né, em muitos assuntos. E você recentemente esteve no SXSW, né? É na Califórnia? Não, esse é em Austin, no Texas. Em Austin, Texas, verdade. Lá no Texas, representando a SZ, vamos deixar um abraço aqui, Valmir, Christian, toda a galera da SZ, que é nosso parceiro também. Inclusive já esteve aqui no 24Cast, Valmir. E lá você foi beber na fonte e tal, que é um evento muito vanguarda, né? Todo mundo vai para lá de alguma forma para olhar para isso. Sabe o que é legal, assim, Romuca? Porque na verdade e o processo é o quê? Meu papel hoje na SZ é tentar internacionalizar a empresa, tentar levar para os Estados Unidos. Ela já tem uma estrutura legal, burocrática. Você tem família lá. em Boston ainda? Não. Porque eu nasci lá, então a minha família toda está na Flórida. Ali. Na Flórida. Na Flórida. E o Cris, quando ele abriu a empresa, ele também abriu na Flórida. Então a gente conversou bastante no final do ano passado e decidiu ir lá. E quando a gente decidiu fazer esse processo, eu fiz um assessment no mês de novembro do ano passado em
11 ou 12 empresas nos Estados Unidos, tete a tete, sentando, tipo, batendo papo. A primeira coisa, botava assim na mesa, cara, eu não quero vender nada para ti, eu só quero aprender. E aí Legal. baixava a guarda. Sim. E dessas pessoas todas falaram, participem em eventos, participem em eventos, participem em eventos. Né? Tu já bate nessa tecla há muito tempo aqui no Brasil. Inclusive, quando a gente gravou lá atrás, foi por conta dessa minha referência de participar de evento. Lembra desse episódio? Exatamente. É porque eu sempre apostei, eu acho que é um lugar de se conectar, fazer network, aprendizado. Eu peguei alguns critérios, né? O ano passado, por exemplo, eu fui em muitos eventos, praticamente quase todos aí do país. E o último que eu fui foi o G4 Valley. E eu fiquei até doente no final do ano um pouco por esse excesso. Só que o que eu entendi, o ano passado eu trouxe muita coisa. E esse ano eu vou bem menos. Esse ano é o ano de aplicar, porque tem isso também. Oh, yeah. Né? Porque você vai lá, você aprende muita coisa, se conecta com muita gente, mas tem muita coisa que eu vim e falei, cara, isso aqui eu tenho que aplicar. Aí esse ano é um ano mais de aplicação, sabe? E eu acho que evento é sempre o caminho. Aí você foi lá e teve isso. E assim, o que a gente bolou de estratégia? South by Southwest no início de março no Texas. Aí eu falei para o Cris, vamos identificar outros eventos durante o mês de março. É uma porrada só de investimento. Então, foi South by Southwest, foi ProMat, que é a maior feira de supply chain e manufatura dos Estados Unidos. Que aí já é mais nichado, né? Em Chicago, nichado, é trade event mesmo, mas... E eu vou fazer uma ligação. E o terceiro foi em Vegas, que foi a CP Expo, que é a maior feira de canais de TI dos Estados Unidos. Caraca. Então, você pega 3 eventos de 3 públicos. South by Southwest é mais amplo, né? Mais Porque amplo, né? envolve entretenimento, envolve inovação. Mas você pega 3 segmentos. Qual foi o tema mais falado nos 3 eventos? IA. Então, assim, o desespero, e eu faço entre aspas, o desespero da galera de entender assim... Como que eu consigo sair do hype, como que eu consigo implementar isso no meu negócio. Que legal. Antes da gente entrar no assunto IA e tal, e vamos falar mais do evento, que eu acho que a gente vai entrar muito ligado. Para quem não conhece o XSW, fala um pouco o que é esse evento, porque ele é um evento muito importante, cara. E tava socado de brasileiros, tem um monte de gente que vai brasileiro. Assim, é a minha segunda vez lá, é a minha 4ª vez em Austin. Eu adoro a cidade. Primeiro, Austin é uma baita... Tem que cuidar com palavrão no teu podcast que me conhece. É uma baita de uma cidade. E o evento, basicamente, você escolhe o pass que você quer entrar. Então, normalmente tem o pass da conferência. Então, vai desde marketing digital até computação quântica. Eu vi muita coisa... Eu fiz questão de ver muitas coisas de computação quântica. Porque o papo que a gente teve de há 6 meses atrás, computação quântica daqui a uns 2 anos. Mas é já começar a ligar alguns pontinhos. E aí envolve festival de música, envolve festival de filmes. Sim. E envolve... É um processo em que você fica muito em fila para entrar nas sessões. Então, você acaba tendo que conversar com as pessoas. Então, ele nasceu para o networking, ele mistura a questão do conhecimento com a questão do networking meio forçado organicamente, assim. Sim. Então, é uma vibe bem legal, tipo cara. Já que já está aqui, né? Isso. Então, pega, por exemplo, uma sessão que eu não fui. A Michelle Obama fez uma sessão lá. Cara, eles fecharam 2 quadras. Eu não fui porque a galera foi para a fila 9 da manhã para uma sessão 1 da tarde. E eu acabei vendo umas 2, 3 sessões fantásticas nesse tempo de IA. Ela e o marido são muito referência, né? São. Então, assim, mas tem de tudo. Tem de tudo. Eu brinco com a minha esposa, com a Bianca. Eu tenho poucos ídolos na vida hoje em dia. Eu sei que tu tem os teus ídolos musicais, tu gosta do teu... Eu sou muito focado em comédia. Não que eu seja engraçado, mas eu gosto muito de comédia. E uma das minhas referências é o Conan O'Brien. E como eu ouvi muitos brasileiros falando, o cara que apresentou o Oscar esse ano. Então, o cara que apresentou o Oscar esse ano é minha referência de comédia há uns 30 anos. Então, ter a chance de ver uma sessão com ele foi um negócio fora do trabalho, mas foi um negócio legal também. E você curtiu, gostou? Foi legal, porque ele é muito envolvido no mundo de gamers. Então, ele estava com a CEO de uma empresa de videogame, que eu não vou lembrar, bem gigante, e estavam discutindo como o mercado de games está evoluindo com adultos, não só com crianças. Então, assim, bem, mas com uma pegada engraçada. Então, que legal. Pia, nossa produtora, vou pedir para deixar aqui no link o link do SXSW 2025, para quem quiser saber mais. A gente não vai entrar profundo no evento, mas só para todo mundo entender o que a gente está falando. E aí, falando de IA, é claro que a gente vai trazer muito a tua perspectiva, né? Óbvio, né? Antes da gente falar do evento, vamos voltar um pouquinho no tempo que a gente falou 6 meses atrás. A gente estava com essa questão. Você trouxe muito material que você estava estudando
profundamente, né? Você sempre teve outros negócios também. E ali a gente falou muito desse, pô, tá hypado, mas tá muito disperso, as pessoas ainda não estão entendendo o que é, tem IA para muitas coisas diferentes, porque o IA com a perspectiva de prompt, acho que muita gente já entendeu. Tanto que hoje já tem essa corrida do próprio SEO, saindo do Google e indo para os prompts. Acho que isso já entendeu. Mas acho que a galera ainda não sacou outros aspectos da IA. Só para posicionar, como é que está hoje a tua visão em relação ao assunto? Eu vou te dar a minha teoria. Essa eu não copiei de ninguém. Essa eu criei com base em tudo que eu fui ouvindo, tudo que eu tenho estudado e tudo que eu fui ouvindo nessas 3 semanas em 3 eventos. Você pegou num ponto perfeito. Então, a empresa não usa, a empresa não sabe como usar, mas ela sabe que 70%, 80%, 90% dos profissionais usam. Como que a gente usa, como que o Eric usa no dia a dia? O Eric vai lá no ChatGPT, põe uma pergunta, recebe uma resposta e fica maravilhado que, independente da pergunta que ele colocar, ele recebe uma resposta. Sempre tem uma resposta. Onde que eu acho que começa o problema? Se eu tento, o que é o natural do empreendedor, o que é o natural do gestor de TI que está com a faca no pescoço do CEO dizendo assim, eu quero implantar IA, ele não sabe o que fazer. Sim. É tentar replicar esse modelo de pergunta e resposta. Perfeito. Onde que começa o risco? Eu gosto de chamar isso de síndrome do chatbot, porque eu tento transformar essa eficiência que eu tenho, esse ganho de produtividade, seja gerando conteúdo, seja fazendo o que eu estou fazendo em casa. Eu tento replicar essa coisa de pergunta e resposta, nada contra chatbot. Sim. É legal porque é uma porta baita, eu tenho que cuidar com o palavrão, uma baita porta de entrada. É tranquilo. Mas ela acaba limitando o poder que você pode usar da IA. E onde que eu entro isso? Eu comecei a olhar de um jeito diferente. Eu não faço uma pergunta para o ChatGPT, para o Claude. Eu coloco uma dor. Essa dor, ela pode ser uma curiosidade, uma necessidade, mas ela é uma dor. E o ChatGPT, qualquer modelo de LLM que você usa, ela usa os dados que ela tem ao seu dispor para resolver essa dor. Olha como muda o framework mental. A maioria das pessoas que eu converso, que usam o bot, quando a gente começa a avançar um pouco, ele quer levar o bot para lá. Aí eu tenho que explicar, cara, vamos lá, vamos mudar um pouco aqui a referência. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E tá ok. Quero atende a minha necessidade de poder conversar com o meu cliente. O bot talvez atenda. Eu não quero botar água no chope de ninguém. Sim, mas é outro lugar, né? É outra coisa. Olhe diferente, é só isso. Se o chatbot resolve uma dor, ótimo. Mas não se limite a olhar dessa forma. Olha, ao invés de olhar pergunta e resposta, olha, dor e dados. E aí vem uma coisa que eu vou copiar. Eu até escrevi um artigo essa semana no LinkedIn, que eu achei a frase genial. A frase do cara era AI stands for data. Que nada mais é do que tipo, o significado do acrônimo IA é dados. Então, quando você começa a olhar desse jeito, quais são os dados que eu tenho ao meu dispor para resolver uma dor, aí você pode começar a falar da tecnologia, mas não antes. Sim. Tem uma coisa que pouca gente está olhando, mas as pessoas que eu conversei, que estão estudando mais o assunto, falam isso. Cara, qualidade de dado também vai ser fundamental. Total. Porque como é que você vai treinar a IA, com um monte de dado ruim? Você está treinando uma pessoa ruim? Ou um agente, né? Que seja, enfim. Isso. É que pode ir muito longe o assunto IA, pode ser usado para isso, mas se a gente pegar nesse aspecto de treinar o agente, né? Eu vou usar o agente como referência, você tem que ter dado bom. Isso porque imagina, beleza. Uma coisa é aquele desespero de fazer o agente funcionar. Sim. Aí você pega os dados que você tem e você, quando você fala corretamente assim, ó, não fazer a sanitização correta ou não usar os metadados para poder reutilizá-lo mais tarde para outra função. Sim. Então você tem que pensar tudo nisso. Essa etapa ela é importante demais. Muito importante. Talvez muita gente está pulando, inclusive. Porque todo mundo já viu qualquer pesquisa, 70% das empresas que investiram não conseguem retorno, 60%, 70% não sabem investir. Porque elas vão lá, elas montam um chatbot, um agente, um MVP. Elas montam um MVP, mas ela não foi montada numa estrutura que seja escalável lá na frente. Muito bom. E aí entrando, Eric, lá no evento, cara, traz um pouco do que você viu. Você que saiu do Brasil talvez com um olhar, talvez voltou com outro, né? Como é que estamos o Brasil em relação a IA perto do que você viu lá?
Tu sabe o quanto eu gosto de cerveja artesanal, mas eu vou fazer uma analogia. Segue ele nas redes sociais, você vai entender lá depois. Que é profissional. E eu converso muito com cervejeiros daqui, eu falo, e é uma verdade baseada na minha experiência. O gap da qualidade da cerveja artesanal nos Estados Unidos e no Brasil diminuiu bastante. A gente está fazendo muita coisa boa aqui. Ainda mais aqui na nossa região, né? Exatamente. Avançado. A lógica é a mesma, de forma negativa / positiva, porque mostra uma oportunidade para mim, em questão de maturidade tecnológica. Eu fui com uma visão, principalmente se eu pego assim, os setores que a gente atende, que é manufatura, supply chain, existe um segmento desse setor que a maturidade tecnológica ainda é muito pobre. É muito pobre. Então, o quão perdido eles estão, o quão perdido eles se mostram, o quão vazio foram algumas sessões que teve, tanto no South by Southwest quanto no Promare. Vazio, tipo, o hype que a gente vê nos podcasts, nos artigos daqui, eu vi a mesma coisa lá. Então, esse é um cuidado que tem que se tomar. E a gente conversou lá atrás, e eu lembro que a coisa que estava fixa na minha mente, você me mostrou alguns sílabos de cursos, algumas agendas de cursos de IA que estavam acontecendo naquela época. E nós dois falamos, como é vazio, como é primário. Sim. Então, assim, cuida com a fonte do teu conhecimento que você vai buscar de IA. Porque nem tudo que reluz é ouro. Ela pode ser só uma fonte de um GPT, por exemplo. Né? Isso. É que a gente está nessa era, né, de internet onde as pessoas se tornam especialistas muito mais rápido do que deveria e tal. Vale uma curadoria aí. Mas aí deixa eu partir por assim, muitas coisas legais. Então, assim, no último evento, na CP Expo, como ela era voltada para canais de TI, tinham fornecedores de serviços estabelecidos de consultoria de IA mostrando aquilo que eles estão vendendo. Baita serviço, baita framework de estruturar como oferecer valor para as empresas. Então, assim, tem muita coisa boa no mercado já, mas você tem que estar lá pescando para descobrir o que é vazio, o que é de verdade. Na tua visão, quando a gente fala de tecnologia e SaaS e tal, eu vejo muita gente abrindo negócios, aí também, de novo, na crítica, certo? Negócios muito pautados em IA, né? Mas, ao mesmo tempo, eu vejo muitos fornecedores de SaaS, como o PopBits, que a gente está aqui, colocando isso lá para dentro. Na tua visão, tem espaço para muita empresa ou isso vira feature de muita gente? Ou é ambos? Não, eu vou me basear naquilo que eu falei antes. Porque a gente também tem software nosso lá. Sim. E a conversa que a gente sempre tem é, se o que a gente implementar dentro do software, dentro da solução SaaS, ela resolve uma dor e ela gera valor, ela faz sentido. Se não, não. Então, a gente tem feito alguns pilotos do que a gente trouxe de lá para tentar também montar um serviço nosso. E essa é uma coisa que eu tenho visto. É tipo assim, precisei botar IA, criei algo cara, quem assina o cheque não agrega valor para esse cara. Sim, sim. Então, eu tenho que cuidar, mas assim, depende da análise estratégica que você fizer do seu negócio ou do serviço que você consome. Então, converse com o seu... Mesmo você tem uma solução SaaS. A gente tem IA agora. Beleza, mas o que é IA? Me entrega o que vai me economizar de tempo, o que vai me entregar de valor, o que vai reduzir de custos. Sim. É nesse sentido. O Bitrix, ele... Já faz um tempinho que ele lançou o Copilot lá dentro, que basicamente é um caminho direto para você ir no prompt. Então, ele resolve o assunto prompt. Aí, depois, ele implementou análise de ligação. Então, você faz a ligação e aí você consegue fazer um script e ele valida, você está muito fora, qual o percentual daquilo que você está falando está coerente com o que você planejou, né? Uma análise de ligação telefônica, que já preenche campos. Então, ele já tem dado passos bem legais, mas é um pedaço muito pequeno do que a IA pode fazer. Mas voltando ao Soft Summit, que eu acho que a gente tem que olhar para esse lugar. O que mais que você viu lá, cara, que chamou tua atenção, assim, que você falou, caraca, isso aqui, quando muita gente entender, vai ser legal? A computação quântica é mais que teoria agora. Ela está um passo além da teoria. E, assim, a melhor apresentação de tudo que eu vi nas 3 semanas foi uma apresentação de uma empresa australiana. Se eu errar o nome, ela é invertido, mas ou ela é Control Q ou ela é Q Control. O CEO dessa empresa, o melhor speaker que eu já vi na minha vida, da forma que ele se apresentou e da forma que ele explicou de uma forma lúdica, básica, mas ao mesmo tempo avançada, do que ele já tem de soluções
com computação quântica e o quanto vai mudar o jogo, porque a gente fala em capacidade computacional. Capacidade de processamento. O IA Summit, o Summit AI que vai ter aqui, né, em Joinville, que inclusive foi o primeiro bate-papo que eu tive com o Dieter. Se você quiser ver, tá aí no nosso canal. Vai ter um computador quântico no evento. Aí, ó, aproveitem a oportunidade, então. Eles vão trazer um computador quântico para não gerar spoiler, porque a gente falou isso daí em outro lugar, acho que não vai ser spoiler. Aqui no Ágora, onde a gente está, que é um centro, né, de inovação, vai ter um laboratório de IA aqui dentro. Tem muita coisa acontecendo aqui perto da gente, por isso que eu fiz questão de montar, né, esse conteúdo, esse material, porque eu tenho ficado próximo, eu acho que eu tenho essa minha audiência, né, que acompanha, a gente sabe que a gente tenta fazer essa curadoria, né, eu acho que a gente tem essa responsabilidade, acho que essa é a palavra. E lá no South, né, como é um evento muito amplo, tem muita coisa, né, outros setores também estão sendo influenciados. Você falou da música, filme, são setores que estão sendo bastante impactados, né? Cara, vou levar para a Promet, que foi o segundo evento de manufatura e supply chain, eu vi uma apresentação, uma palestra muito legal de um cara trabalha 20 anos com IA, então trabalhava desde desde o tempo dos modelos neurais. Sim, sim. E ele deu uma explicação bem prática, por exemplo, quando a gente fala do uso dos sensores dentro de uma fábrica para mapear onde que as caixas estão indo, onde que os produtos estão indo. E o legal que ele trouxe para o mundo real, porque ele falou, cara, já teve cliente que veio para mim e falou, eu quero implantar IA nesse processo. A pergunta dele era, como que você utiliza esses dados hoje? Eu não utilizo. Então ele falou, cara, temos que dar um passo atrás. Então, toda essa questão que a gente fala do estabelecimento dos dados, nesse caso, é entender o que os sensores realmente podem entregar antes de querer implementar esse projeto de IA para otimizar. Porque se você otimiza o nada, você continua com nada. É verdade. Você vê como é maluco, né? Essa questão de dado é o novo petróleo, a importância de dados, a gente está falando há alguns bons anos, 5 a 10 anos, né? Aí agora a gente entende também a relevância disso, né? Total. Porque é isso, ela não é inteligente, ela na verdade ela é um processamento. Ela é um processamento que aprende. Que aprende. Então, se você entregar nada, ela passa... Talvez essa é a grande curiosidade que as pessoas que estão distantes, né? O Dieter falou no primeiro episódio, uma coisa que eu concordo muito com ele, é o seguinte: você quer vir para esse mundo entender, começa simples. Começa adotando lá, quem é Bitrix, o Copilot, o ChatGPT. Eu tenho usado bastante o Gemini. Eu comecei a fazer muito esse teste. Gemini é meio que o concorrente aí de ChatGPT, né? Eu comecei a usar ferramentas diferentes para entender comportamento mesmo, né? E como eu uso também a Workspace do Google, já tem o Gemini lá, então também tenho testado. Eu fui viajar agora para a Colômbia, no evento do Bitrix, e usei o Gemini para tudo. Tô indo para lá. Aí me guiou basicamente em tudo. Tem uma dica, e isso é legal, essa é uma dica bem legal, porque realmente é começar simples. Então, eu uso demais e trazer para a realidade o como a inteligência artificial impacta ou não impacta. Sim. Como você sabe, eu tive uma empresa de tradução. Sim. E foi toda apresentação que você vê de uma nova versão, eles usam a tradução. Sim. Então, foi um mercado que hoje... Você foi impactado assim na raiz, né, cara? Mas o meu comportamento é a lição que tem que ficar para vocês. Sim. O meu comportamento é, nunca vai fazer igual. Uma hora faz. Sim. Uma hora faz. Mas trazendo uma dica que eu acho legal, eu usei o Gemini um tempo. E de vez em quando aparece um free trial pro plano pago, então Sim. Fica de olho nisso. Por quê? Porque eles foram os primeiros que lançaram o Deep Research, que é basicamente uma pesquisa... É uma pesquisa mais longa, então você que usa o ChatGPT recebe uma resposta em 10 segundos, 5 segundos. O Deep Research é algo que agora a versão paga do ChatGPT tem, então de repente, quero testar isso, paga um mês e testa. Eu amo esse serviço, então basicamente o que a gente faz? Eu pego perfis de... Vou pegar um exemplo prático, a nossa expansão no mercado americano. Eu tenho perfis de consultoria. Eu faço uma pesquisa prévia e aí o prompt é importante, mas isso é uma hora, a gente pode falar uma hora inteira de prompt. Você fornece os dados suficientes, mas usa esse perfil e as informações que você já tem para ele fazer uma pesquisa de mercado. E ele traz para mim uma lista de 50 consultorias com perfil semelhante que eu posso contatar. Então, antes se você pagava uma fortuna... E é diferente de você colocar um prompt no ChatGPT dizendo assim, me dá uma lista de assim, o Deep Research, ontem eu estava testando, ele levou quase meia hora para me dar uma resposta.
Ele vai Porque mais profundo, de fato, ele o vai nome já diz. totalmente profundo. Então, assim, eu acho que só na versão Plus de $20, eu acho que não está na versão Free ainda. Mas, de repente, pô, se conseguir um free trial, testa, porque é algo prático que você pode aplicar no seu negócio. Por exemplo, a gente está falando aqui, eu fui pesquisar o SXSW. Eu não sei se é porque eu estou com a questão do Google na minha ferramenta, mas eu pesquisei no Google e quem respondeu primeiro foi o Gemini ali, a resposta do Gemini, e depois vem as respostas que a gente está acostumado, né? Então também está tendo essa divergência. O que eu percebi de diferença do Gemini é que ele também usa a internet como fonte, né? Isso. Diferente do ChatGPT, que fica mais no mundo dele lá, a não ser que você... As novas versões mudaram, né? Mudou. Começou com o Perplexity, talvez seja o melhor porque principalmente o ChatGPT, acho que tem uma data de corte ainda. Tá melhor. Se você dá o link, ele consegue fazer a leitura e interpretar aquele link, mas se você pede uma informação genérica, ainda tem uma data de corte. A melhor ferramenta para informação online real-time é a Perplexity. Ela é menos robusta. É uma outra LLM? É uma outra LLM. Mas o foco dela é informação... Mas real-time. Isso aí. Que legal. LLMs e tal, tá também na minha pauta. Eu vou falar um outro momento sobre isso, porque a gente hoje já tem muitos, né? Tem antropólogo, tem que é com Cloud, né? Que é usado. Esse dia eu vi uma trilha muito legal, onde a pessoa explicava a diferença e até explicava esse aqui é um estagiário. Esse aqui já é um cara mais pleno. Eu achei sensacional, né? Porque, de fato, cada LLM vai um pouco mais profundo, enfim. Mas para não sair aqui da nossa pauta, tô tentando aqui não sair, porque o assunto é muito bom, né? Quem manda tu me chamar para conversar, velho? Não, mas tá maravilhoso. Porque o SXSW eu acho que entrega muita coisa, né? Então, por você que esteve lá bebendo nessa fonte, eu acho que entrega demais. Você também é um cara que também participa muito de eventos, foi muito em RD Summit junto e tal. Hoje, se você for para um evento, sem dúvida, IA vai ser sempre as salas cheias. Né? Isso virou um mote. Você falou que lá não foi nada diferente. E os grandes fornecedores, eles estavam lá também apresentando coisas diferentes do que a gente está vendo ou levaram para lá coisas que estão mais no nosso mundo já? Tipo Microsoft, Google, ou eles não estavam tendo esse tipo de evento? Ótima pergunta. E o que eu vou te responder honestamente? Eu evitei as sessões meio que sponsored por uma... entendi. Porque eu queria focar... Perfeito. Na estratégia. Eles estavam lá. Tinha gente do Google. Eu sei que não é uma resposta exatamente da ferramenta, mas no dia da Michelle Obama, eu vi uma sessão maravilhosa da Gartner, que estava vazia, lógico, que estava todo mundo tentando entrar para ver a Michelle Obama, mostrando um estudo de caso do uso da IA para desenvolvimento de software. E... Cara, foi muito interessante, porque me quebrou também, com dados, quebrou uma percepção que eu tinha, que é o quê? A nossa percepção até o Eric pode ir lá e desenvolver um software com a IA. É o que a gente tem lido. Isso. O que os dados mostram? Quando a gente fala de uma estrutura de desenvolvimento de software, a precisão do código, a produtividade, o ganho de produtividade, redução em rework, em retrabalho, acontece quando um nível mais sênior usa IA em comparação quando o nível júnior usa IA. Ele consegue tirar mais proveito. Aí volta a coisa primitiva da qualidade do prompt. Volta. Verdade. E o que é o perigo, né, dessa parte de qualquer... Não, é legal que é da democratização. Só que se você fala com uma empresa de tecnologia, se o cara começa usando a IA para tudo, ele não desenvolve skills que ele precisa ter para poder fazer análise de código, para poder analisar essa estrutura que foi dada não é ideal. Então, assim, foi muito legal ver essa quebra de percepção baseada em um estudo de caso bem profundo que eles fizeram. Sim, porque aí ele queima a etapa, né? A mesma coisa que dirigir o carro automático. Eu nunca vou voltar a dirigir o carro com marcha, mas é isso aí. Eu acho que eu nem sei mais dirigir. Se você pega um com marcha, você também sofre. Eu acho que eu nem sei mais dirigir hoje em dia. Não, também não. Mas é uma analogia, porque de fato acontece, é como se você pulasse essa etapa, né? E eu acho que as pessoas que têm um conhecimento profundo, são sênior e dominam muito o assunto, eu acho que a IA ela vai
Ela pega isso aí e leva em outro patamar, né? Dependendo do grau que você tá, você pode chegar perto do cara aquecendo. É uma comparação boba aqui, mas eu acho que realmente pode chegar nesse lugar, né? E outro painel legal, cara, foi com uma empresa que ela é brasileira ou ela tem presença no Brasil. Eu fiquei de cara que eles conseguiram um painel desse tamanho lá. Acho que se chama ICT, uma empresa de tecnologia. E eles estavam com Volkswagen, eles estavam com um representante da Volkswagen, um da GM e um da Ford. Eles são muito fortes no setor de automanufatura. Por que eu achei interessante? Empresas centenárias tentando moldar a estrutura para começar a trazer IA para dentro. Sim. Então, é diferente do que uma Tesla, é diferente do que empresas que nasceram nesse mundo. Sim. Elas estão tendo que se transformar para poder usar IA em seus processos, seja de produção, seja no RH, seja... Então, é uma visão legal de você entender assim, eu tenho uma empresa há 10, 15, 20 anos. Você tem espaço para IA. Você só vai ter que trabalhar de forma diferente de alguém que nasceu com outro DNA. Sim, entender em que momento, né? Essa questão de maturidade da empresa também faz diferença para mim. Na hora de adotar qualquer tecnologia, IA, CRM, BI, tem que respeitar bastante isso. E é claro, eu acho que o grande desafio das empresas não é diferente do que acontece há muitos anos, em que momento ela se enquadra e não perder o time, porque ela pode, de alguma forma, ser sucumbida, né? Isso. Esse que é o grande desafio. Porque, cara, vai afetar a qualidade do produto final ou serviço final que você entrega, vai afetar o custo, porque se alguém está usando de uma forma que consegue fazer um custo reduzido, ela vai poder se posicionar com um preço melhor. Então, assim, não dá para ser o Eric de 4 anos atrás dizendo não vai me afetar, não vai me afetar, não vai te afetar. Que agora é muito realidade. Já que você tocou na palavra custo, isso é uma coisa que também mudou o jogo nos últimos meses, né? Também percebeu alguma coisa nessa linha, né? Porque a gente tinha o pessoal do OpenAI com o ChatGPT, que andava no jogo, aí de repente entra Google, entra outro, e aí vem o DeepSeek, né? Isso. O DeepSeek, que é chinês e tal, aí colocou bastante água ali, e agora as coisas começaram a se adaptar, e mexeu bastante em custo, né? Poder computacional e tal, NVIDIA e por aí vai, né? Eu tenho discussões homéricas sobre esse ponto, e eu acho a entrada do DeepSeek é interessante, porque, de novo, ela ajuda a trazer com um custo muito menor, ela ajuda a trazer que a gente acredita que eles tenham criado o modelo com menos recursos. Mas o que eu bato na tecla? Como qualquer mercado de tecnologia, existe espaço para todo mundo. Sim, onde que a DeepSeek não vai conseguir atender, na minha opinião, é um negócio que foi o tema da nossa conversa 6 meses atrás, que é governança e a compliance. Sim, com certeza. Então, assim, se essa é uma preocupação da tua indústria, do teu negócio, vá com um modelo que atenda isso de uma forma mais robusta. Porque está em países que cobram isso, né? Você não queria falar isso com essas palavras, mas eu já disse. Porque, sim, eu concordo com você, né? A Europa, os Estados Unidos têm um olhar para a governança, com até o próprio GDPR, né? Que é a nossa LGPD, que foi baseado na GDPR. Porque o Bittrex, inclusive, quando entrou o assunto de LGPD no Brasil, ele já tinha GDPR lá. Então, basicamente, ele só adaptou. E a gente acaba ficando debaixo desse mesmo guarda-chuva, né? Que é uma preocupação. E aí tem outro lance que o próprio Dieter trouxe lá no primeiro episódio, esse cuidado também com dados sobre o olhar de governança, né? Também viu alguma coisa nessa linha lá? Total. Sempre que sabe que é um assunto que eu sou apaixonado, é um assunto que eu vejo muita oportunidade, e tentar trazer de uma forma simples é o quê? Independente da solução que você implementar, seja dentro de uma solução que você já contrata, seja algo que você construiu dentro de casa, teste continuamente. Por quê? Você vem do mundo do software. Ele é mais estático quando a gente fala do ponto de vista de input e output. Ele é mais estático. O código está ali. Quando a gente fala em uso de um modelo LLM e dados que estão sendo dinâmicos todo o tempo, você precisa garantir que a qualidade daquele output é exatamente o mesmo quando você iniciou o projeto. Então, assim, esse é um fator predominante em projetos de IA. Então, mesmo que seja uma coisa simples, Eric, eu não tenho estrutura. Beleza, testa. Vai lá, põe um lembrete no teu Google Calendar, testa a cada 15 dias, testa a cada 30 dias, usa táticas de tentar burlar o sistema, mas testa que a qualidade já tem ferramentas para você monitorar. Isso é um cuidado porque muitas vezes
Cara, eu uso muito o agente porque eu acho que pro business vai ser uma parte importante. Muitas vezes o agente se perde mesmo. Participo de alguns grupos, os caras falam, pô, meu agente aqui, sei lá, deu uma pirada. Isso. Aí ele tem lá e dá essa calibrada, né? Eu acho que faz parte do jogo. Não tem como, o cara, agora tá pronto, não olho mais. Tem que dar uma... Porque o João, acho que é o João Vitor, não me engano, João Gomes, João Vitor, acho da G4, Educação, um cara que eu sigo, que foi o primeiro cara que me mostrou um pouco a IA de um outro lugar. Ele falou muito isso, né? Que a IA, o agente, tem que olhar ele também como um coworker. Outra pessoa dentro da tua empresa. Você não treina ela, você não está sempre reforçando, é a mesma linha. E deixa eu te passar aqui a percepção minha, que a gente é o termo da moda. Sim. E é o caminho. Não necessariamente você precisa começar com a gente, mas eu acho que o maior valor você vai entregar com a gente. Mas cuide com a questão semântica. Muito. Por quê? Quando eu falo semântica, quando a gente fala a palavra agente, mesmo em inglês, agent, ela traz um significado original de execução. Eu tenho um agente que executa algo. Na verdade, quando a gente fala em agente de IA, a gente está usando o termo agency, que é o quê? É poder de decisão. Então, cuide muito com a semântica quando você implementar um projeto de agente de IA. Eu não tinha pensado nisso. Então, ela não é execução. Ela tem... Quando a gente fala em execução, cara, automação. Aí automação. Vai para outros lugares. Né? Isso, bem mais barato, bem menos incômodo. Quando você falar em agente de IA, você está falando em agency, que é poder de decisão. Então, assim, a semântica é muito importante nesse caso. Caraca. Quando a gente fala, a gente entra em lugar muito profundo quando você começa a treinar esses agentes em contexto. Nossa, é um lugar muito amplo. É aí nesse lugar que eu acho que as empresas, começar pelo básico, vai ajudar elas a entenderem isso. Total. Porque vou dar um exemplo, né? Quando você treina um agente lá, sei lá, vou dar um exemplo lá, banco. O que para ela é o banco? É para sentar ou você vai lá sacar dinheiro? Dependendo do contexto, ela pode responder com coisas diferentes, né? Oh, yeah. Enfim, esse lugar vai muito longe. O que mais, Eric, que você viu lá, que te chamou a atenção, que dá para a gente ainda compartilhar aí com a audiência? Você acabou de vir, né? Tá quase fresquinho ainda a viagem. Não, e assim, a gente está tô tentando, ainda juntando os pontos, montando o serviço que a gente vai... Quantos dias você ficou lá? Eu fiquei 22 dias. Caraca. Eu achei que você foi em vários eventos. Eu achei que a Bianca tinha trocado até o facial da fechadura. Os gatos te reconheceram ainda. Os gatos ficaram, o primeiro dia estavam ali, quem que é esse cara? Foi 3 semanas, foram interessantes. Mas... tentando pensar assim, o que mais que eu posso entregar de valor de verdade, que não entre num detalhe muito técnico. Cara, tá todo mundo tão perdido quanto ti. Assim, eu tenho que passar uma mensagem. Aí, não esquenta a cabeça que tá todo mundo tão perdido quanto você. Porque tem essa sensação de que, caramba, eu sou mais burro da sala, né? Não é bem isso, né? Não é. Porque... para poder vender o hype, vendeu-se inteligência artificial de uma forma muito genérica e muito pouco voltada a resultados. Verdade. Então, é o que agora que tu está tentando resolver, o que eu estou tentando resolver, o que tem outras pessoas de muita qualidade tentando resolver, é tentar realmente virar o jogo ROI, né? E começar... Da ROI, é isso aí. É exatamente isso. É o que está na agenda de todo empresário, né? Achar caminhos para virar eficiência, da ROI. A gente poderia entrar no outro assunto aqui mais profundo, mas que eu tenho monitorado, que a gente tem aí uma possível crise eminente batendo na porta, né, de economia mundial. E aí todo mundo vai olhar para a eficiência. Tem que olhar. É lógico. Né? Tem que olhar. Então, você estava lá, deve ter sentido um pouquinho esse efeito. Estou falando isso aqui com um olhar distante, né? Como uma pessoa que está à frente da empresa, como faço muito toda hora esse exercício, né? E se, né? Como é que está lá, porque são os fatores externos que batem na nossa porta. E aí, dentro dessa minha visão, eu falo até com outros diretores, é isso, como é que a gente ganha eficiência, como é que a gente gera ROI de muita coisa, né? Como é que a gente prepara a IA, né? O Dieter falou essa frase também ali, não é que a IA vai roubar o emprego das pessoas, é a frase clássica, né? Mas a pessoa que sabe usar a IA pode ser esse cara. Então, é isso, como é que nós, empresários, começamos a aprofundar e entender como dentro do nosso negócio pode gerar eficiência e, consequentemente, gerar ROI. Eu odeio o uso de amostragens pequenas para tentar comprovar algo. Então, eu falo isso porque eu falei antes o esquema da tradução.
use isso como motivador de entender que vai ter impacto. Mas a grande parte das profissões e dos negócios não terão um impacto devastador da tradução, e sim serão transformados. Então, assim, não usa essa coisa, eu vou perder o meu trabalho, ou eu vou reduzir em 30% as pessoas. Não. Essas pessoas, elas podem fazer outras coisas para gerar ainda mais valor dentro da sua empresa. Concordo. O que eu falo com alguns líderes, eu estou usando muito agent aqui, né, como exemplo, mas aí é muito mais que isso, tá? Mas é que esse lugar, eu acho que para o business, como até o Eric está colocando aqui, vai ser importante. Eu acho que nós, líderes, vamos ter 5 pessoas no time, física e 10 agent. É isso aí. Eu acho que esse é o lugar, sabe? A gente vai viver os dois mundos, assim. É o que eu estou olhando hoje. Pode ser que, talvez, daqui 3 episódios, muita coisa mude, mas eu tenho que falar a percepção de... Mas hoje. Esses 10 agents vão precisar também de profissionais suportando. Só que, assim, o que é o legal desse modelo que você colocou? A entrega final vai ser melhor. Ah, sim, sem dúvida. Você tem o fator humano otimizando um agente de IA que otimizou aquilo que o humano fazia, regulando, adaptando em relação a feedback de behavior do... Então, assim, esse é o modelo ideal. Eu concordo também. Sim, redução de custo é importante, eficiência é importante, mas primeiro estrutura a entrega que a IA vai fazer dentro da tua empresa, estrutura o quão escalável ela pode ser, porque se você achou uma dor que você resolveu, muito provavelmente tem mais 15 dores que você pode resolver também. Então, assim, não pare no primeiro projeto. Como é algo novo, se você errou num primeiro projeto, não teve adoção, volta para o papel e caneta e tenta entender assim, quais são outras dores que talvez resolveriam. Não põe a culpa na IA. Verdade. Não põe a culpa na IA. Põe a culpa em você mesmo que colocou um processo ou tentou resolver um processo que não precisava ser resolvido com IA. Mas, assim, não vai ter como escapar da IA como um todo. Concordo. E talvez outra dica é tomar um cuidado, ache fontes, né, interessantes. Cara, aquilo que tem muita gente ruim falando disso. Tem muita coisas que realmente não vão ser aproveitadas. Eu estou em alguns grupos que eu tenho tirado mais proveito, outros não. Acho que tem que tomar um cuidado com as fontes. Até porque as pessoas estão em momentos diferentes. Às vezes o cara está falando de uma coisa que está acontecendo com ele, mas não é a tua realidade. E aí, para você não ficar achando, pô, meu Deus, eu estou perdido. Não, entenda a sua realidade. Não, e também sabe que eu não tenho papo na língua. Normalmente o cara quer vender aquilo que ele aprendeu. Sim. Ele aprendeu um segmentozinho da IA, ele quer vender aquilo ali como sendo a solução mágica, que tem o label da IA e não consegue olhar o todo. Então, bala de prata. Tome muito cuidado com a fonte. É por isso que eu fiz questão de trazer essa série, trazer gente séria aqui, né? Séria? Séria, mas depende depende do contexto da palavra, séria. Pô, semântica. Vai ver a semântica. Mas gente que bebe fonte, né? Como o próprio Eric estava num evento, principal evento do mundo hoje, né? De tecnologia, de inovação, de cultura e tal, para trazer contextos aqui para a gente poder discutir, né? Então, acho que isso é importante. E até, Romuca, assim, todo mundo quer falar comigo sobre South by Southwest, mas o que eu achei mais... Você pode mandar episódio para essa galera toda aí. Pois é. Sabe o que eu achei mais legal? O olhar que eu tive em eventos mais verticais, escutar e aprender o uso da IA dentro desse mundo é tão importante, às vezes, quanto um evento que foca só em IA. Concordo. É porque aí você tem de uso. Inclusive a caso de uso e aplicabilidade, né? Porque quando você vai para um evento amplo, aí você é amplo. Isso aqui. Mas quando você vê, cara, na essência estão fazendo isso, né? Isso é legal. Tá aí para quem também está querendo pesquisar. Às vezes pesquisa em fonte do teu segmento, né? É isso aí. Porque tu já conhece do teu negócio, a IA é algo que vai acoplar. Né? Sim, aí você vê cases reais. Meu amigo, acho que é isso, né? O bate-papo. Nem sei quanto tempo durou, mas, cara, parece que... Eu tenho aqui uma ideia, né, a produção? 43. Aí, ó, a produção já citou ali. Então, cara, obrigado por contribuir, obrigado aí por trazer, agradecer o pessoal da SZ Soluções por te liberar, né, e nos ajudar, né, em relação a isso. Eu sei, não é uma hora homem internacional, pô, quase em dólar, 6-1 a hora. Pô, Eric, é sempre bom, cara, estar perto de você. Você é amigaço já de longa data, minha referência, já falei aqui. E obrigado pela sua visão de novo, né? Que a gente está trazendo aqui um pouco da visão nossa, né? Não é verdade absoluta. Não. Né? Pesquisem. Experiências.
Pesquisa em Google, pesquisa em outras fontes também. A gente está aqui para trazer visões. E eu segui essa série aqui sobre inteligência artificial. A gente vai trazer todo domingo, no domingo 9 da manhã. A gente está publicando isso aqui. Então, você acordou ali, se quiser ouvir na corridinha aí, na caminhada, né, que a gente faz aqui, subir no mirante que tem aqui na cidade, tá aí o conteúdo. Meu amigo, obrigado, viu? Tu é o cara. Obrigado, meu friend. Gente, chegando ao final daqui de mais um episódio do nosso 24Cast. Lembrando, se inscreve aqui no canal. Se entender que esse conteúdo pode ser replicável, chega a mais pessoas, compartilhe, não deixe de seguir a gente por aqui. E a gente também tem o 24Cast, que é o nosso padrão, toda quinta-feira, tá no ar também, tá bom? Obrigado e a gente se fala no próximo conteúdo. Até lá.